Nós vamos ler 3 versículos para introduzir o assunto que é perdão na família. Se você quiser acompanhar aí na tela, o primeiro texto, Colossenses 3:13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Versículos 13 e 14. Mateus 6, a oração do Pai Nosso. Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Efésios 4, 31 e 32. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também em Cristo Deus vos perdoou. Senhor, que essa noite o Teu Espírito, com a liberdade que é habitual no nosso meio, possa agir nas nossas vidas, e aquilo que o Senhor tem para fazer, nada atrapalhe no nome de Jesus. Por experiência própria, pelas pessoas que atendo, acompanham, pelos testemunhos que nós ouvimos aqui nesses dias, e pelo que a mídia mostra nos jornais, nas televisões, eu posso começar afirmando que há sérios problemas nos nossos relacionamentos. Imagine então dentro de nossa casa. Nesse livro aqui sobre família, eu pincei um texto que está num dos capítulos que fala sobre meu lar pode ser diferente. E o autor do livro, aqui presente, diz assim: temos que reconhecer que em todas as famílias há dificuldades, tensões e conflitos. E nas minhas pesquisas eu achei uma frase do Papa Francisco. Não existe família perfeita, não temos pais perfeitos, não somos perfeitos, não nos casamos com uma pessoa perfeita, nem temos filhos perfeitos. Temos queixas uns dos outros, decepcionamos uns aos outros. É ou não é uma verdade? Eu fui num casamento ano passado, onde faltou o pai do novo noivo, por desentendimentos com o filho. Foi um casamento triste, muito triste. Como enfrentar essas situações, desses conflitos? Aqui nós temos um material que acompanhamos nos nossos cursos de casais, do Jaime Kemp, e ele diz o seguinte: chorando, gritando, batendo, ficando em silêncio, ficando emburrado, ignorando o conflito, saindo do lugar, expressando seus sentimentos de maneiras não aceitáveis, orando, tentando compreender o outro, compartilhando o que pensa de maneira honesta e calma. Embora as reações sejam diferentes dos membros da família, resolver o conflito talvez seja a última opção. Resolver o conflito. Nós nos afastamos, nós queremos fazer às vezes prevalecer a nossa vontade, ou até algumas concessões a gente aceita. 50-50, meio a meio. Ninguém sai ganhando, ninguém sai perdendo, todo mundo fica feliz. Há problemas
de relacionamento entre maridos e esposas. E aqui essa noite deve ter gente assim também. Entre pais e entre filhos, formando inclusive um ressentimento tão profundo que há raízes de amargura. E essa noite vai haver cura aqui nesse lugar. Eu estou falando do núcleo principal da família. Esposa, marido, esposa e os filhos. Sem contar parentada. Cunhado, sogra, sogro. E esses conflitos existem para serem resolvidos. Porque uma família não pode subsistir sem perdão. Invariavelmente, sem o perdão, não funciona. Porque nós vamos errar uns com os outros. O perdão é essa possibilidade da convivência harmoniosa. Não há casamento saudável, não há família saudável sem essa prática. E é uma prática diária. Por isso o que eu proponho aqui essa noite é o exercício do perdão nos nossos lares. Para que hoje haja livramento de Deus. Paz na alma, comunhão nesse sentido, na vertical, para que haja também na horizontal. O fim das mágoas, das amarguras, da tristeza e da morte. Então nós vamos ver, através desses textos que nós lemos, o que a palavra nos fala sobre perdão. Primeiro, somos perdoados em Cristo para perdoarmos uns aos outros. Isso é muito sério. Lá em Efésios fala, Deus em Cristo vos perdoou. Eu frisei ali, o outro texto de Colossenses que lemos, o Senhor vos perdoou. Em Jesus, Deus nos deu o seu perdão de graça, gratuitamente. Quando nós cremos na sua obra a nosso favor, nós fomos reconciliados com o Pai que nos ama. E esse amor expresso através da entrega do seu único Filho, que veio morrer por nós. Esse perdão que nós recebemos é a expressão desse amor divino, desse amor sobrenatural, desse amor incondicional, algo que nós não merecemos. Perdão do pecado, que é da nossa rebelião, achar que podemos viver sem Deus, da nossa independência e que gera outros pecados. Sem Cristo, diz a palavra, nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, mas pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua graça, nós fomos perdoados, nos arrependemos, passamos pela água, e aqui amanhã nós vamos ter batismos, ressuscitamos, o mesmo poder que levantou Jesus é o que nos levanta para uma vida nova, agora com os valores eternos, não mais terrenos. Os nossos pecados foram perdoados, ficaram todos ali naquela água, por causa do sangue derramado por Jesus, da nossa identificação com o sofrimento dele. E Deus não se lembra mais dos nossos pecados. E a palavra é linda porque o profeta Jeremias fala isso. O salmista Davi diz que quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta Deus de nós as nossas transgressões. E Miqueias diz que Deus lança os nossos pecados no mais profundo do mar, do oceano. E depois de nascidos de novo, nós voltamos a pecar. E confessamos, arrependidos. E o sangue de Jesus nos limpa e nos purifica novamente de todo o pecado. Pois Ele é fiel e justo para fazer isso. É o único que pode perdoar os pecados. E como Deus nos deu do seu perdão, sem que o merecêssemos, Ele espera que nós usemos do mesmo espírito misericordioso com quem nos ofende. Se nos negamos a perdoar, de acordo com o texto, nós interrompemos o fluxo da graça de Deus em nossa vida.
A nossa comunhão vertical, ela é comprometida pela ausência dessa harmonia uns com os outros. É muito interessante Jesus ensinar na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, as nossas transgressões, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E quando termina a oração, vem esses versículos 14 e 15, que é o próprio Cristo dizendo: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas e se nós não perdoarmos? Não seremos perdoados. Não sou eu que estou falando. Cristo deixou aqui, registrado na sua palavra. E esse mesmo Jesus cita uma parábola que é do credor incompassivo, num contexto que envolvia o perdão. Nessa história, o reino dos céus é comparado a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E um dos servos tinha uma dívida impagável, enorme. 10.000 talentos, 200.000 dias de trabalho. E ele implora ao seu chefe, então, e esse homem é perdoado. Porque senão ele, a sua família, os seus bens, os seus filhos, esposa, seriam tirados dele. E depois de perdoado, chega um conservo, uma pessoa que devia para esse homem que foi perdoado um valor muito menor, algo equivalente a 100 dias de trabalho. E ele não perdoa. E entrega esse homem à polícia da época, para que a justiça fosse feita. E os colegas, ao verem isso, contam para o rei. E esse rei, então, ajusta as contas com esse homem. Homem mau. O que significa isso? Significa que a dimensão da dívida que cada um de nós tinha para com Deus era impensável, impagável, e nós estávamos destinados à prisão e escravidão eterna. Contudo, sem que nós merecêssemos, Deus, em sua bondade, nos perdoou. Portanto, Ele espera que nós façamos o mesmo. Esse não é um assunto fácil, nem de falar e nem de receber. As ofensas das pessoas contra a gente, pensa bem, não são nada perto das ofensas nossas que o Pai Celestial deixou de levar em conta. E a premissa bíblica é que se pudermos ser perdoados por Ele, então devemos perdoar a qualquer um que nos ofenda. E é interessante que diante de uma ofensa, nós exercemos uma escolha. Ou perdoamos, ou nos tornamos ressentidos. Ou amamos, ou não. Ou estabelecemos relacionamentos, ou rompemos esses relacionamentos. A primeira escolha, que é de perdoar, leva-nos à liberdade constante. Porque quando temos um problema com alguém, é como se essa pessoa estivesse presa a nós, através de uma corda. E para onde você vai, você leva essa pessoa. Na mesa da tua casa, almoçando, no teu trabalho, às vezes você pensa de mudar de cidade, essa pessoa vai junto. Você muda de país, ela está te acompanhando. Só é rompido esse vínculo através do perdão. Há uma liberação. A segunda escolha, de nos tornarmos ressentidos, leva-nos a uma escravidão dentro de nós mesmos. E o autor de Hebreus fala para tomarmos cuidado com a raiz de amargura que brota e nos perturba. Quando nós deixamos de perdoar, é como se houvesse uma ferida aberta. E essa ferida é um foco infeccioso para a sua vida espiritual. Mas não só para você, para aqueles que estão perto de você. Porque o mesmo autor de Hebreus fala que isso contamina outras pessoas.
O texto de Efésios que nós lemos diz assim que a blasfêmia é falar mal, agir por trás, agir com malícia quando não perdoamos. Porque a amargura, ela traz consequências físicas, complicações de saúde, úlceras, pressão alta, consequências emocionais, uma profunda tristeza que pode levar até a depressão, um sentimento de rejeição, de perseguição. Qualquer coisa que a pessoa fala, pronto, foi para mim. Você percebeu? Consequências espirituais, a amargura, esse relacionamento é prejudicado com Deus. E tudo isso aparece no contexto familiar. A semana passada, eu e o Ed atendemos um jovem amargurado que tinha saído da clínica de recuperação por causa do uso de drogas. E quando ele estava chegando na casa dele, o pai disse assim: olha aí, o nóia voltou. O nóia significa usuário de drogas. O pai não acreditava na recuperação daquele menino. E sabe o que ele fez? Ele foi na primeira boca de fumo que encontrou, comprou cocaína e cheirou. E estávamos eu e o Ed atendendo esse menino, e ele falava assim: eu agora sou ateu, não creio mais em Deus. E não acredito que minha mãe me ama. A mãe estava junto. E a mãe chorava e falava: eu te amo. E ele respondia: você não me ama. Amargura. Segundo, precisamos entender o que significa perdão. O que perdão não é? Perdão não é esquecer. Quem esquece é Deus. Nós lembramos da ofensa. Você olha para a pessoa, você sabe o que aconteceu, quando aconteceu, a hora que aconteceu. Quando nós perdoamos, aquilo não traz mais um efeito emocional no nosso relacionamento. Mas nós não esquecemos. Perdoar não é sentir. Assim como amor não é sentimento, o perdão também não é sentimento. Não tem a ver com as emoções e nem com a razão. Perdoar não é fingir. Vou ignorar que aconteceu isso. Deixa para lá, deixa o tempo vai curar. O tempo não cura. O único que cura é o nosso Senhor Jesus. Quando nós levamos a Ele e acertamos aquilo que ficou para trás num conflito. Ou quem sabe ainda, perdão não é voltar ao passado. É fácil trazer de volta as ofensas antigas. Esses dias eu tive um arranca-rabo com a minha mulher e ela lembrou de uma coisa do ano 2000, que foi quando eu fui reconhecido presbítero. Eu lembro bem dessa data, porque eu tive que acertar umas coisas que andavam pendentes. E aí numa discussão, o que veio à tona? Exatamente aquele fato que eu já achava que estava acertado, perdoado. Não é voltar ao passado. Nós temos que tratar do conflito hoje, do conflito atual. Qual que é o problema? Vamos focar nele então. Ou ainda, perdão não é exigir mudanças. Eu te perdoo, mas você tem que mudar. Você não pode mais fazer isso. Quando nós agimos dessa forma, significa que a gente não quer correr o risco de ser ferido novamente. A raiz de amargura está lá, ó, borbulhando. Ou perdoamos ou nem, não perdoamos. Não há condicionantes. O que é perdão? Perdão é obediência a Deus.
diante da sua palavra, de uma ordem, do imperativo, como um discípulo que sou, que quer agradar o Senhor, sem titubear, eu faço o que Ele manda. Ah, Marcos, mas você sempre faz desse jeito? É uma luta. Mas se queremos obedecer, temos que perdoar. O perdão é uma decisão pessoal, é uma atitude que eu tomo de não mais levantar aquela ofensa diante de Deus, diante da pessoa ofendida e comigo mesmo. É um ato da minha vontade, uma decisão de vontade, algo pensado, algo proposital. É um indicador da minha compreensão do amor de Deus. Se eu compreendo que Deus me ama, eu perdoo. O perdão é difícil. Raro até. O perdão de Deus custou o seu único filho. O perdão vai custar o teu orgulho. Vai custar você abrir mão dos seus direitos. Vai fazer com que você deixe de se defender. Você deixa a outra pessoa livre. É algo transcendente, ou seja, precisamos da ajuda de Deus. Certa ocasião, quando Jesus ensinava os seus discípulos a perdoarem, ele foi interrompido por um pedido interessante. Ele explica que se o irmão pecar e se arrepender, deve ser perdoado. Se fizer isso 7 vezes, arrependido, deve ser perdoado. E aí os discípulos falam: Senhor, aumenta-nos a fé. Você sabia que esse aumenta-nos a fé está relacionado ao pedido de perdão. Aumenta-nos a fé. E naquele instante os discípulos reconheceram que iriam precisar de mais fé. E Jesus parece ter concordado, porque nos versículos seguintes, ele ensinou aos discípulos que a fé é como uma semente, como um grão de mostarda, ele diz. Quanto mais se exercita, mais se planta, mais ela cresce, mais se colhe. Quanto mais você pede perdão, quanto mais você perdoa, mais isso se torna algo fácil para você. Quanto mais você fica rancoroso, ressentido, machucado, ferido, isso toma uma proporção dentro de casa. Alguém disse aqui no testemunho que o plano era ficar 2 semanas sem conversar com a esposa. E a ferida está lá, não é? Acho que foi o Wagner. Você conseguiu, Wagner? Não conseguiu, né? 2 semanas, não conseguiu. E é interessante porque quando a gente namora, o Ed falou bastante de namoro, a gente briga, aí entra no carro, sai cantando o pneu, e vai embora para a casa sua, do seu pai, da sua mãe, né? Mas quando você casa, meu amigo, não tem jeito de você pegar o carro e sair cantando o pneu, porque é ali que você tem que ficar. É ali que precisa ser resolvida a questão. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Então é necessário crer que Deus, olha o que eu vou dizer aqui, presta atenção. É necessário crer que Deus não nos pede mais do que aquilo que nós podemos dar. Você pode perdoar essa situação. Dá um cutucão em quem está do teu lado assim, ó. Você pode perdoar. Você pode perdoar. Por quê? Porque se Ele nos ordena que nós perdoemos, Ele vai nos socorrer. Ele vai nos socorrer dispensando a graça dEle, assim como Ele nos perdoou, dispensando sua graça no momento que tivermos uma atitude de perdão. Perdão é entrega, é sacrifício. Não precisa, vai voar as folhas. Sacrifício
é o outro no centro, e não o eu. É dar amor quando se espera ódio, é dar compreensão quando se espera raiva e vingança. É dar liberdade quando se merece punição. É recusar buscar a vontade própria. É uma entrega contínua, onde não há limites para perdoar. Vocês viram que eu falei das 7 vezes que Cristo citou. E aí Pedro falou nas 7 vezes. E Jesus disse 70 vezes 7, que também já foi citado aqui no início desse encontro. Pense bem, quantas vezes Deus já nos perdoou? Quantas vezes mais Ele vai nos perdoar? E aqui, por último, nessa parte, perdão é substituição. Quando nós estávamos conversando sobre a preparação desse encontro, e eu toquei nesse assunto do perdão, o Bilão falou assim, perdão é substituição, é a parte que eu mais gosto. Aí eu falei, bom, acho que essa parte é que eu menos entendo, acho que vou ter que estudar para ver se eu chego no entendimento do Bilão. O Bilão agora está com uma filosofia mais profunda, né? Então chega aqui a parte da substituição, que é o seguinte, é sofrer o dano no lugar do outro. Assim como Cristo sofreu no nosso. Quem teria que morrer naquela cruz? Eu, você. Jesus nos substituiu. Nós temos que sofrer o dano no lugar do nosso irmão. Isso é substituição. No lugar da esposa, no lugar do filho, para que haja possibilidade de reconciliação, ainda mais tratando de nós homens, como líderes, cabeças da casa. O apóstolo Pedro fala que Cristo morreu em nosso lugar, deixando exemplo para nós seguirmos os seus passos. Jesus não cometeu pecado, não tinha falta nenhuma culpa se achou em sua boca, ele não revidou, foi maltratado, mas não fez ameaças, se entregou àquele que julga retamente, carregou na cruz os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Pelas chagas de Cristo fomos sarados. Entenderam? Substituição é o que Jesus fez por nós. Jesus no nosso lugar, nós no lugar do outro, daquele que te ofendeu. É uma nova perspectiva de visão em Cristo Jesus. E quando a gente faz isso, o diabo não tem espaço para agir, ele fica atado. Porque Satanás, ele alcança vantagem sobre nós quando nós deixamos de perdoar. É o que o Paulo fala isso, o apóstolo Paulo. Ele fala assim para os irmãos de Corinto: se vocês perdoam, eu também perdoo. Vocês perdoam algo, eu também perdoo. E faço isso na presença de Cristo. Ou seja, se deixamos de perdoar, quem leva vantagem? Quem se aproveita? É Satanás. Ele age dessa forma. Deus não será engrandecido na falta de perdão, mas Satanás levará vantagem. Jesus olhava para aqueles que o ofenderam como vítimas e ora por eles, para que Deus os perdoe. E Estevão também fez isso. Estevão fez exatamente isso. Porque entendia que eles não possuíam discernimento, não sabiam o que estavam fazendo. Eram vítimas de todo um sistema que os afastou de Deus, que os afastou da revelação das Escrituras. E às vezes isso está acontecendo com a pessoa com a qual nós temos problemas. E nós nos voltamos ainda mais contra elas, quando elas precisam de ajuda.
Marido, a tua esposa precisa da tua ajuda. Esposa, o teu marido precisa. Isso para não dizer os nossos filhos que estão observando tudo o que se passa no nosso lar. Esses dias eu folhei um livro do Max Lucado, Dias Melhores Virão. Ele fala que justiça é diferente de vingança. Vingança é uma questão do coração. Espera aí, eu vou te pegar. Você fez isso para mim? Espera. A tua hora vai chegar. Você vai ver. Você ainda vai comer aqui, ó. Quando somos magoados, quando somos ofendidos, não demora muito para que a gente se veja pensando num acerto de contas. Agora eu te pergunto, não há ninguém que te deva alguma coisa? Uma desculpa? Uma segunda chance? Um novo começo? Uma explicaçãozinha? Um agradecimento? Uma infância? Um casamento? Seus pais, será que não deviam ter sido mais protetores, menos parciais? E seus filhos, mais gratos? Seu cônjuge, mais sensível? E seu pastor, mais atencioso? E o que você vai fazer? Todos nós experimentamos ofensas. Um amigo que nos trai, uma palavra áspera, uma acusação falsa, injusta, uma data esquecida. A indiferença. O que você vai fazer? Jesus, diz aqui o autor do livro, não questiona a realidade das nossas feridas. Ele não duvida que tem um pecado contra você. A questão não é a dor, que ela existe. A questão é, qual é o tratamento para a tua dor? O que você vai fazer para que essa dor passe? Qual que é o remédio que você vai usar? Esses dias meu pai estava com a perna um pouco inchada por problema de circulação, e ele corta cabelo no mesmo lugar que eu. E aí o barbeiro disse assim, ô Pascoal, tem uma benzedeira boa, rapaz, vai lá que ele vai curar esse negócio de circulação. Né? Não é a benzedeira. Nós ficamos procurando paliativos. Ajustar as contas é algo que custa caro, é uma ocupação solitária. O ressentimento mata o insensato, disse Jó. Você gostaria de ter paz? Para de infernizar o outro. Quer desfrutar da generosidade de Deus? Deixe que os outros desfrutem da sua. Gostaria de ter convicção de que Deus o perdoa? O que nós temos que fazer? Terceiro, como então nós vamos praticar esse perdão? É claro, observando primeiro a relação conjugal, né, que é a chave, o eixo do contexto no lar. Quando Paulo fala aos irmãos de Éfeso, para que ao se irarem não pequem, ele também acrescenta, não deixem o sol se pôr sobre a sua ira. Em outras palavras, acerte logo. Eu estava no banheiro ali, e o Toninho, engatamos uma conversa, e o Toninho, depois da mensagem da manhã, e o Toninho disse assim, eu já acerto com a minha mulher logo, eu já sei que não adianta levar a coisa muito longe. Brigou, dali 5 minutos, já estou acertado com ela. Acerta logo. Eu tive também outra briga com a Cássia. E aí, eu fiz aquele propósito que o macho faz, né?
Eu vou mostrar quem manda nessa casa. Aí deitamos, ela virou para um lado e eu para o outro. E eu fingindo que estava dormindo. E ela também, né? Daqui a pouco ela sai do quarto. E aí eu penso assim, é bom que saia mesmo. E deixa aqui sozinho. Essa cama está muito grande, muito pequena para nós dois. Depois ela volta. Daí eu ouço assim, ó. O Xan tá com dó da irmã dele lá. Ainda bem que o Xan nunca, a Cássia nunca ligou pro Xan de madrugada para ir salvar a Cássia, né? Não pode ser assim, gente. Temos que acertar logo, conversar. Eu tenho dificuldade de conversar. Quando eu estou muito bravo, o que eu não quero fazer é conversar naquela hora. Também é preciso entender isso. Espera passar um pouquinho, vai tomar uma água e depois acerta a situação. A mulher conhece bem. Uma das dicas que nós vamos ver aqui para resolver conflitos é a hora certa. Escolha a hora adequada. Às vezes o cara está vendo os gols lá, né? A mulher quer naquela hora resolver o problema. Escolhe um momento certo. Quem sabe se você fizer um jantar para ele, né? Ou você, maridão, leva ela para comer alguma coisa fora, para vocês discutirem a relação, né? À luz de velas. Outra coisa, o Pedro lembra aos maridos que as orações se interrompem quando ele não entende o funcionamento da casa, quando ele não participa, quando ele não considera a sua mulher nem a trata com dignidade, já que ambos são herdeiros da mesma graça divina. As orações ficam no teto, não há unidade. Você pode orar. Precisa acertar primeiro o problema. Os autores desses livros que eu pesquisei fazem algumas sugestões para o exercício do perdão. Então, ó, a primeira aí, toma a iniciativa. Não importa se você é o ofensor ou o ofendido. Toma a iniciativa para desencadear esse processo de cura. Esses dias a gente estava atendendo uma família, e aí a mulher disse assim, a viagem que nós fizemos foi ótima, só teve um problema. E aí ela falou o problema. E aí quem causou o problema fui eu. Falei, puxa, mas isso fui eu, falei para ela, né? Imediatamente o que eu fiz? Pedi perdão. Eu não queria que aquilo estragasse a viagem, mas de certa forma prejudicou a viagem. Toma a iniciativa. E se eu falasse assim, ficasse quietinho, não me identificasse, não ia resolver, né? Ser um bom ouvinte. A Tânia, que deu testemunho, falou que pregar o evangelho é, antes de tudo, ouvir o outro. Você tem que ouvir. Ouve. Qual que é o problema? Qual que é a dificuldade? Quer ver, ó? Pesquisa, maridos. É difícil isso para você? Se é, levanta a mão. Ouvir. Olha, vocês estão bem, hein? Tem uns 5, 6 só que tem problemas de ouvir. Os outros já estão no modo automático, né? Escolha a melhor hora, que eu já falei. Procura identificar qual que é o problema. Não fica discutindo outras coisas da vida inteira, do futuro como vai ser. É esse o problema? Identifica, acerta essa questão. Qual que é a sua parte de culpa no problema? Assuma isso. Você precisa mudar alguma atitude sua, algum comportamento? Faça esse compromisso. Lembre-se que
é preciso amar. Não é questão de razão. Você pode ter razão. Muitos que tiveram razão perderam o casamento. Não é questão de razão. E ora junto. Confessa diante do Senhor e busca essa graça, essa orientação, para dali para frente as coisas serem diferentes. Muito importante também é a gente evitar algumas desculpas, algumas racionalizações, como por exemplo, ninguém é perfeito, errar é humano. Isso já passou pela sua cabeça. Na hora de acertar a situação, você falou assim, deixa para lá isso. Também ninguém é perfeito, errar é humano. É justamente porque nós somos imperfeitos que é preciso pedir perdão. Você precisa pedir perdão porque nós somos imperfeitos. Ou senão assim, a ofensa foi tão pequena. Não é assim o negócio. Levou muito a sério. Os grandes problemas conjugais são formados de pequenos problemas, não resolvidos. Junta um monte de pequeno problema. Aconteceu há tanto tempo. Isso é boa. A outra pessoa estava mais errada do que eu. O perdão concentra-se no nosso erro. E não no erro do outro. A pessoa não vai me entender. Vai entender sim, se você for com a atitude correta, com as palavras certas. Porque a palavra branda desvia o furor. Envolve dinheiro. Eu não tenho. Às vezes é uma questão de empréstimo. Você precisa ressarcir alguma coisa. Aí você não tem na hora, você fala, não vou lá acertar. Vai, fala que você não tem. Alguma solução vai ser dada. A pessoa já mudou. Ela não está mais aqui. Procura ela no Facebook, aquelas vezes que você entra lá, para ver aquelas coisinhas. Procura o nome dela lá, faz uma pesquisa. Você vai saber certinho onde ela está, onde ela trabalha, onde ela mora, quem são os amigos dela, o que ela faz durante o dia. Tudo você sabe. Ou vou deixar para depois. A procrastinação adoece a relação. Fique livre disso também logo. E no momento que você for falar, você for verbalizar o seu pedido, tenha cuidado com algumas formas erradas. Uma delas é essa, desculpa por qualquer coisa. Na prática, você está querendo dizer o seguinte, não estou vendo nenhum problema, mas como você é uma pessoa muito cismada e rancorosa, eu resolvi pedir perdão do que eu não fiz. Ué. É para cá. Desculpa. Foi sem querer. Ué, se foi sem querer, não precisa pedir desculpa. A não ser que a pessoa tenha se sentido atingida, né? Eu estava errado, mas você também estava. É aquilo que nós vimos. A ideia básica de pedir perdão é um ato de arrependimento. Quando a gente fala isso, é mais provável que a situação vá piorar. E essa aqui é demais. Se eu estava errado, desculpa. Ou seja, essa não tem convicção nenhuma do pecado. Representa assim, eu sei que eu não estou errado. A dúvida é sua, não minha. Como então eu devo pedir perdão? Não envolva outras pessoas. Atenção. Não transforme em fofoca aquilo que poderia ser um exercício privado de perdão. Não jogue uma pessoa contra a outra. Eu fiz isso porque fulano falou isso. Ou porque fulano fez isso. Eu tive que pedir
perdão para o sujeito, porque desde que eu comecei a estudar esse assunto, eu estou pedindo perdão de tudo, né? Para o mesmo sujeito eu pedi 2 vezes. Primeiro por isso aí, segunda que eu joguei uma pessoa contra ele. Tive que pedir perdão 2 vezes. Ele acho que tá aqui, está lá atrás que eu estou vendo. Não mande recado. Acerte, olho no olho, pessoalmente. Se possível, de preferência, né? Outra coisa, seja breve, claro, não se justifique, vá direto ao assunto. Perdão por isso, isso e isso. Ponto. O filho pródigo fez assim, ele pensou o que ele ia falar. Falou, eu vou ensaiar o meu pedido de perdão. Vou levantar, vou chegar no meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E se você continua lendo, ele faz exatamente isso, é o que ele fala. Se você tem dificuldade, escreve e fala. Leia. Não seja orgulhoso, seja humilde. Não exalte suas virtudes. Olha, eu nunca fiz isso, eu sempre fui uma pessoa, né? Isso foi um escorregão. Humilde. Jesus, sendo quem era, lavou os pés dos discípulos. Não exija justiça, exerça misericórdia. Perdão é um ato de graça. Sofra o dano. E se a agressão foi em público, pedido de perdão também deve ser em público. Isso também aconteceu comigo. Eu, né? Eu estava... Eu estava bravo, estava bravo na hora. E julguei uma pessoa. Bom, ele já se apresentou, né? Ele até disse assim depois, o seu Abílio, eu tive um problema com o seu Abílio. Ele falou assim, você voltou de Portugal, demorou 8 anos para nós termos um atrito, né? E tivemos. Eu julguei e pensei que ele estava fazendo algo contra mim e respondi com ironia diante de outras pessoas, baseado no que eu imaginei. E depois eu me acertei com ele e na reunião seguinte, quando estavam essas pessoas, eu disse para as pessoas e pedi desculpa a elas também o que tinha acontecido. Precisa ser assim. Se for em público, acerta em público. Conclusão. Esses textos que nós vimos de Colossenses, Efésios e outros que nós citamos, deixam bem claro a maneira como devemos resolver os nossos conflitos. Alguém tem alguma dúvida de o que você deve fazer? A começar pela nossa família. Não como pessoas amarguradas, rancorosas, bravas, que resolvem as coisas no grito, que fazem julgamentos precipitados, mas o texto que nós lemos fala suportando, sendo suporte para o crescimento do outro, exercitando o perdão diário. Nós não fizemos nada para merecer o perdão de Deus, mas Jesus fez por nós na cruz. Então, nosso ofensor, e talvez essa pessoa que você está pensando agora, da tua casa, ou algum líder aqui presente, ou um outro irmão, também não precisa merecer o nosso perdão. E se ele não aceitar o nosso perdão, o problema é dele com Deus. Eu estou livre dessa prisão.
quando eu tomo essa decisão, essa atitude. Porque perdão é exatamente esse ato de misericórdia, de compaixão, de vontade, como nós vimos, de entrega, de sacrifício, difícil. Por isso, quando nós decidimos perdoar, o Senhor nos ajuda. Afinal, nós somos perdoados em Cristo para perdoarmos uns aos outros. E também nós já entendemos o que significa o perdão e como praticá-lo. A nossa casa, a nossa família, é lugar de vida. É lugar de cura. É lugar onde nós perdoamos e nós somos perdoados. Que tal tomar essa atitude hoje? Amanhã tem batismo aqui. Você que ainda não se acertou com Deus, confessando a Ele que precisa da sua ajuda e quer entregar a sua vida a Cristo para passar pelas águas, se tornar uma nova criatura, você tem a oportunidade. Amanhã é dia de ceia do Senhor, onde nós participamos da mesma mesa, onde Cristo é o dono, é o cabeça. E não pode existir nada entre nós, nessa família carnal, na família como corpo, que nos separe. É assim, perdoando, que nós continuaremos a ser perdoados. Que Deus nos ajude. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.